Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, 4 de agosto, próximo das 19 horas, depois de um dia frio, e chuvoso, eu aqui estou para mais uma pérola da graça de Deus. Eu vou continuar pedindo a vocês, se inscrevam no meu canal, divulgue e compartilhe, dê um like. As pessoas precisam ouvir esta palavra. Elas precisam se libertar dos fardos, dos jugos que lhes são impostos pelos homens, pelos líderes religiosos. Nós precisamos salvar os nossos irmãos dessa prisão que eles se encontram e vir para a liberdade da graça de Deus. A palavra de Deus, ela sendo ouvida, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles ouvindo essas pérolas da graça de Deus, o entendimento pode lhes ser aberto. E então eles começarem a entender esse evangelho tão maravilhoso, tão glorioso, que é a graça de Deus. E viver essa liberdade que você vive, que nós vivemos, e que outrora nós estávamos nas mesmas condições deles. Hoje nós sorrimos, porque estamos livres em Cristo. No Cristo ressuscitado. Aquele que ressuscitou, que é Espírito, e fez de cada um de nós o templo da sua habitação. É bom ter esta certeza, esta convicção de que ele não se afasta dos verdadeiros filhos de Deus. Queridos, pense nisso com carinho. Vamos ajudá-los. A sua parte é compartilhar, é divulgar, é passar essas pérolas da graça de Deus. Hoje, eu quero ler no livro histórico de João, a partir do versículo 1 do capítulo 14, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus, o Nazareno: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o viste. Aí lá no versículo 14 encerra assim: Se me pedir de alguma coisa em meu nome, eu o farei. O tema, queridos, de hoje é: o Nazareno diz essas coisas aos seus ouvintes. E quem eram eles? Porque o sistema religioso, eles trazem tudo para os nossos dias. Tudo foi escrito para nós. Foi direcionado para nós. É assim que eles falam, é assim que eles ensinam, é assim que eles tentam convencer as pessoas. Então, este é o tema. O Cristo Nazareno diz essas coisas aos seus ouvintes. E quem eram eles? Quem eram os seus ouvintes? Queridos, os futuristas não acreditam na teologia consumada.
Eles não acreditam, não adianta. Tudo é futuralizado. Esse texto, como o texto lá de Mateus, capítulo 24, o livro do Apocalipse e outros textos lá de Tessalonicense, eles dizem que isto ainda irá acontecer e que o Nazareno tem dito todas essas coisas para nós, para todos aqueles que vieram ou que nasceram depois do ano 70, depois da sua morte, da sua redenção. Eles procuram aplicar quase tudo que está escrito no futuro. O que era futuro próximo, o que era pouquinho de tempo, o que era daqui a pouco, eles dizem que ainda vai acontecer. Já se passaram mais de 2.000 anos e eles estão aguardando, eles estão esperando esses acontecimentos. E com isto o sistema religioso vive em pleno engano e não acreditam que Jesus já voltou. Quando afirmamos isto, eles nos chamam de incrédulos, nos chamam de mentirosos, nos chamam de hereges. Eles não acreditam quando nós dizemos que o juízo já veio. Eles não acreditam quando nós afirmamos que a grande tribulação de São Mateus, capítulo 24, já ocorreu. Eles não aceitam isso. Eles não aceitam que esta grande tribulação era para os judeus que iam passar pelo juízo. Eles não aceitam isso. Que as boas novas do evangelho da circuncisão já se deu, já aconteceu. Que aquele idem por todo o mundo e que pregasse o evangelho a toda criatura, naquele mundo de Israel, naquele aion, já aconteceu, já se deu. Eles não aceitam isso. E que o Apocalipse, escrito por João em Pátimos, aconteceu e hoje se tornou para nós uma notícia velha, como costumamos nós, da graça de Deus, chamar de jornal velho. Isso para eles é maior heresia. Onde estão os teólogos do sistema religioso, das instituições evangélicas, católicas, seja lá as quais forem? Onde estão os doutores, os mestres e PhDs das instituições religiosas, que não conseguem entender essas coisas, compreender essas coisas, ter a mente ativada, a mente de Cristo para esse entendimento? Aonde estão vocês, professores de escola bíblica dominical? Faltam-lhes o entendimento do Espírito, falta-lhes mente ativada, falta-lhes a retirada do véu sobre o rosto, conhecimento da história do povo hebreu, que vocês não têm, que vocês não conhecem. Eu recomendo a ler Flávio José, que era um judeu, que escreve a história do seu povo, a história do povo judeu. Você precisa conhecer essa história do povo hebreu para que você possa entender a Bíblia. Vocês precisam respeitar remetente, saber o que é destinatário. Vocês precisam respeitar os tempos verbais, pronomes, respeitar épocas que se escreveu, para quem foi escrito. Vocês precisam respeitar todas essas coisas. Vocês precisam entender que uma epístola, ela tem, uma carta, ela tem início, meio e fim. E não se lê uma carta começando pelo meio. Não se chega a nenhum entendimento. Os livros que vocês chamam de evangelhos,
eram sim evangelhos, mas para aquele aion. Era sim evangelho, mas para aquela época. Assim como está escrito, ide por todo mundo. Que mundo era este? O mundo de Israel. Que evangelho era este que o Cristo Nazareno mandou pregar? Era o evangelho da circuncisão. Eu fico assim pensando, meu Deus do céu, Levi Salles, você fez uma faculdade de teologia, você foi professor nessa mesma faculdade, você lecionou em 3 seminários, você foi responsável pela educação religiosa por onde você passou, você foi professor dos professores da escola bíblica dominical. Levi Salles, você tinha classe de adultos, de jovens, por onde você passou, e você ensinava essas coisas, futuralizando tudo. Eu fico assim pensando, meu Deus dos céus, será que eu fiz mesmo isso? Graças ao Pai dos Espíritos, que abriu a minha mente e que me deu esse entendimento, e hoje eu vivo esse evangelho da graça de Deus, entendendo e compreendendo todas essas coisas para o louvor da sua glória. Quando escreve em Marcos 16:15, foi para aquele mundo, para aquele aion, foi para o seu próprio povo, porque ele não veio senão para o seu próprio povo. Porque ele veio buscar e salvar quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Os demais povos não estavam inseridos nesse contexto. Mas eles trazem para o nosso contexto. Eles nos incluem dentro desse contexto. Mas depois dos acontecimentos, esse evangelho se tornou histórico. Por isso que não são evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas, João não são evangelhos. Hoje são livros históricos. Foram sim evangelhos na sua época, naquele compêndio, naquele mundo, mas depois que se cumpriu, passou-se a ser o quê? Livros históricos. Notícia velha. O evangelho era da circuncisão, dado a Pedro e todos os demais apóstolos. Os 12 receberam do Cristo Nazareno, que era judeu, ele não era cristão, que veio para cumprir a lei. Ele entregou este evangelho da circuncisão aos 12 apóstolos e recomendou a eles, ide fazer o quê? Discípulos. Para que esses discípulos fossem fazendo outros discípulos, para que aquele evangelho da circuncisão pudesse chegar a todo aquele mundo de Israel. Mas esse evangelho da circuncisão continua sendo pregado até os dias de hoje pelos religiosos evangélicos. Não é assim que eles fazem? O evangelho como boas novas, queridos, anunciado por Paulo, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 1. Se não, vejamos nos versículos 11 e 12. Olha o que diz. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, do Cristo ressuscitado. Não foi Pedro, nem os demais apóstolos que transmitiu esse evangelho a Paulo. Foi o próprio Cristo ressurreto, foi o Cristo ressuscitado. Era pela revelação do Cristo ressurreto. Então, lá em João capítulo 14, versículo 1, o Nazareno disse quem eram os seus ouvintes. Quem
eram os seus ouvintes? Nós, os que vieram depois da cruz. Eram esses os seus ouvintes? Aqui em João capítulo 14, quem eram os seus ouvintes? Com certeza não eram samaritanos e nem gentios, os ouvintes dele. Se não, vejamos no livro histórico de Mateus, que era evangelho naquela época, quando ainda não se havia cumprido. Então, hoje histórico, diz assim, capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou não irem pelo caminho dos gentios e nem entreis em cidade de samaritano, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Viu? Para quem? Quem eram os seus ouvintes? Jesus era um israelita da tribo de Judá. Até então havia inimizades entre os judeus e os demais. Somente depois do ano 70 que ambos tornaram um só povo. Agora não há mais grego, não há mais judeus, creta. Todos somos um. E ambos, então, ou todos se tornaram um só povo. O muro da inimizade foi derrubado. Foi jogado por terra. A separação que havia já não passou a existir mais. Porque foi derrubado, foi jogado por terra. O reino de Deus era para os judeus. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava se dirigindo ao seu povo, aos seus ouvintes. Então, queridos, o caminho que ele diz era para quem? Para os seus ouvintes. A verdade era para quem? Para os seus ouvintes. Era isso que ele queria dizer aqui no capítulo 14 do livro histórico de João. Os religiosos de hoje, eles vivem antes da cruz. Por isso que eles têm esse entendimento. Eles seguem o Cristo Nazareno. Procuram fazer tudo aquilo que ele fez, esquecendo que ele fez, porque ele veio para cumprir a lei. E como judeu que era, ele seguia as 613 leis do Torá, as 365 positivas e as 248 negativas, porque foi para isto que ele veio. E como judeu que ele era, ele cumpriu toda a lei. O Tetelestai ainda não aconteceu para esses que vivem dentro desses lugares, na prática dos preceitos dos homens, dos rudimentos da lei, fazendo obras, praticando autojustiça, tentando com isso agradar a Deus. O estar consumado para eles ainda não aconteceu. Então eles ficam ainda orando em nome de Jesus. Eles ficam pedindo em nome de Jesus. Porque está escrito aqui em São João, no capítulo 14, como eu li, o versículo de número 14, quando ele diz, tudo quanto pedirdes em meu nome. Porque Jesus não tinha como estar ao mesmo tempo em vários lugares. Então, ele dizia para os seus discípulos, eles diziam para aqueles que criam nele, pede em meu nome, e ele o fará. É difícil de entender isso, de compreender isso.
Você, de repente, tem um conhecimento no mundo secular e alguém lhe pede um favor, mas você não pode ir pessoalmente atender esse favor. Então você diz para a pessoa: vá em meu nome, pede lá em meu nome, leva aqui um cartão meu, diz que você está ali em meu nome. Era isso que o Cristo estava dizendo aos seus ouvintes: peça ao Pai em meu nome. Por isso que eles pediam em nome de Jesus, mas eles continuam até hoje pedindo ao Pai em nome de Jesus. Como eu vou pedir ao Pai em nome de Jesus se o Pai habita no meu espírito? Se eu tenho uma intimidade com Ele? Se eu me submeto à sua vontade? Se eu sou guiado e dirigido por Ele? Se eu sou o templo da sua habitação? Se Ele fez morada em mim? Vocês estão entendendo? Então eles, quando começam a orar, eles oram, procuram falar palavras bonitas, palavras lindas, fazem orações longas e conclui dizendo: tudo isto eu te peço em nome de Jesus, como se o Pai fosse atendê-los. Como se eles pudessem mandar em Deus. Como se Deus tivesse ao seu inteiro dispor para atendê-los em tudo que eles querem, quando a vontade do Pai é que prevalece. E tudo quanto tinha que ser feito, o Pai fez. Quantas das vezes eu orei, assim como os religiosos oram, não sabendo orar, como o próprio Cristo Nazareno disse nos seus dias: não sabeis pedir, não sabeis orar. E então até ele recomendou, quando orar, de dizer assim a oração do Pai Nosso, que também foi para aqueles dias. Mas eles hoje trazem tudo para os nossos dias. Tudo que tinha que ser feito, ele fez. O justo, ele vive por fé. Ele tome posse de tudo aquilo que o Cristo ressuscitado já fez. Ele não ora pedindo cura, porque ele já é curado. Ele não ora pedindo para ser guardado e protegido, porque ele já é protegido e guardado. Ele não ora para ser abençoado, porque ele já é abençoado. Ele não fica inquieto, se preocupando com o dia do amanhã, porque ele sabe que o Pai já providenciou tudo, que ele tudo pode no Pai que o fortalece. Isso é andar por fé, não é andar por vista, não é ficar na expectativa, na esperança, mas viver sob os cuidados do Pai. Então o caminho, querido, quando ele diz ali, eu sou o caminho, era para os seus ouvintes. Os religiosos vivem ainda, como eu já disse, antes da cruz. Não despertaram ainda que Jesus já entregou o seu Espírito. Eles ainda não acordaram para essa realidade. Como também eles ficam lá uma vez por mês, celebrando uma tal, aspas, ceia, e fazendo aquilo em memória do Cristo ressuscitado. Como se ele ainda estivesse no túmulo, como se ele ainda estivesse morto, porque memória se faz em razão de quem já morreu. Mas o Cristo é ressurreto, ele ressuscitou. Então, querido, todas aquelas coisas tinham que ser feitas até o fim dos tempos. E esse fim dos tempos já veio, como está escrito no livro histórico de Mateus, no capítulo 24, que diz assim: saindo do templo, Jesus
ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, ele quem o Cristo judeu, o Cristo nazareno, nascido de mulher, que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que veio cumprir a lei, aproximando-se dele os seus discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do tempo. Esse fim dos tempos já veio. Tudo isso já aconteceu. Eu me lembro que o pastor Silas Malafaia, no início da Covid, ele conclamou o Brasil todo a orar por essa Covid, que ele chamava de peste e de praga, e que dizia ele que era um dos sinais dos fins dos tempos. Então ele proclamou todo o Brasil a orar pela Covid, e nada aconteceu. Morreram quase 700 mil pessoas. Eles oraram, jejuaram, ficaram em oração, afirmaram como profeta que eles dizem serem, que Deus iria proteger o seu povo. E quantos que eles se referiam como povo de Deus morreram? Eu mesmo perdi pessoas na família, amigos. Quantos pastores, aspas, né, morreram com a Covid de 2019? Então, a oração deles não foram atendidas. Então, essa Covid veio muito forte e matou muitos. Vocês lembram disso? Quando eles conclamaram o povo a orar por causa da Covid no início, quando estava começando? Sabe o que eles vão dizer? Não, se nós não tivéssemos orado, morreriam 2, 3, 4, 5 milhões. Mas como nós oramos, só morreram 680 mil. Talvez seja essa uma das respostas deles. Não tem nada a ver, querido. Isso que eles fizeram e que muitos ainda fazem hoje dentro desses lugares, dentro desses templos religiosos, perdendo seus tempos, orando em nome de Jesus, determinando o que Deus deve ou não fazer. É a vontade de Deus que prevalece. E tudo quanto tinha que ser feito, ele já fez. Os que andam e vivem pela fé tomam posse e vivem o melhor da sua vida. Assim sendo, querido, os gentios e samaritanos eram da fé. Os gentios e os samaritanos eram da fé e não de obras. Por isso que ele disse: não entreis no caminho dos gentios e nem na cidade dos samaritanos. Os judeus se justificaram pelas obras, como muitos dos religiosos hoje se tentam justificar pelas obras. É um tal, vamos fazer a obra, vamos fazer a obra. É um tal de fazer a obra de Deus. E muitos têm medo de não fazer, achando que se não fizer vai para o inferno criado por eles também. E que o que salva é fazer obras de Deus. Então, os judeus foram justificados pelas obras, mas nós somos justificados pela fé. E ninguém pode intentar acusação contra nós, porque fomos justificados por ele. Vocês lembram do caso da mulher cananeia? Ela era gentílica. Ela clamou, ela invocou ao Cristo ressuscitado em favor da sua filha. E o Cristo, ao Cristo Nazareno, e o Cristo Nazareno disse para ela que não era lícito dar
aos cachorrinhos pães. Eu tenho uma mensagem já preparada sobre esse assunto e em breve eu estarei trazendo para vocês. Mas ela insistiu. Ela insistiu. Ela disse ao Cristo Nazareno que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela disse, os cachorrinhos também comem dos pães, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E então o Nazareno disse, eu nunca vi em Israel uma fé tão grande como dessa mulher. Essa mulher, ela foi justificada pela fé. Os judeus, pelas obras, faziam obras para que fossem justificados. E os gentios não. Era por fé. E essa mulher, então, foi atendida pelo Cristo Nazareno por causa do tamanho da sua fé. Então, Paulo, apóstolo da graça de Deus, escrevendo no capítulo 2 aos Efésios, ele diz, sois salvo pela graça, favor não merecido, mediante a fé que vem de Deus, e não pelas obras, para que o homem não se glorie. É por fé, é por fé, é por fé. É crescer em graça, é crescer no conhecimento, é avançar cada dia mais nessa fé, se fortalecendo para a glória de Deus e desfrutando de tudo aquilo que ele já dispôs para aqueles que entendem e compreendem que são seus filhos. Porque eles são filhos, mas não vivem como filhos. Então fica aí esta palavra. Para quem o Nazareno disse essas coisas do capítulo 14 do livro histórico de João. Quem eram os seus ouvintes? Quem eram os seus ouvintes? Fica aí. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe e divulgue. Um beijo no seu coração. Eu termino dizendo Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz. Nós da graça de Deus amamos vocês. Vem para a graça você também.